Era uma tarde chuvosa, a quinta-feira do 8 de dezembro de 2021. Chovia fraco, como se o céu lamentasse algo perdido e profundo. Às margens do rio Jucuruçu, onde as águas ecoam as memórias de um 8 de dezembro de 1968. Nessa mesma data, há 53 anos atrás, as chuvas castigavam Jucuruçu. O rio, testemunha silenciosa, recorda a enchente de outrora, que ainda está na memória. A noite promete mais do que uma tempestade, a história que se repete 53 anos depois. Na tela da vida, a natureza tece uma história, uma relação entre os 8 de dezembro, entrelaçadas em lágrimas e enchentes, as águas do rio corrente. Prepare-se para um espetáculo de emoções intensas, onde o rio reviverá sua antiga catástrofe. O extremo sul da Bahia está sofrendo as consequências da chuva intensa dos últimos dias. Uma cidade debaixo d'água. Jucuruçu, no extremo sul baiano, é um dos municípios mais atingidos. Rios transbordaram e moradores foram resgatados por voluntários com a ajuda de cordas. Cerca de 2.000 pessoas estão desabrigadas. Outras 27 cidades baianas também declararam situação de emergência por causa das chuvas que caem desde o fim de novembro. Em Ilhéus, as ruas foram tomadas pela água e lama. Em Itamaraju, o nível do rio que corta a cidade está 6 metros acima do normal. 5 comunidades ribeirinhas ficaram isoladas e 3 pessoas estão desaparecidas. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou na manhã do último domingo, dia 12, áreas muito afetadas pela enchente, como a cidade de Jucuruçu e Nova Alegria, que ficaram quase que completamente submersas. Fomos todos pegos de surpresa, porque a gente nunca esperava vivenciar uma enchente, né? Como foi, que pegou todo mundo de surpresa. Destruído, olha isso, casa, bar, ponto de comércio que o povo aqui vive disso, a maioria. Nós, né? E olha como tá isso. Minha casa, onde eu morava, tá bem lá, debaixo d'água. Não sei nem se o freezer já quebrou a porta e foi embora descendo dentro da água. É muito duro, é muito difícil, é muito dolorido. Meu Deus do céu, tem misericórdia. A força da água. Minha pressão estava alta, eu remédio, estou aqui na casa da mulher que socorreu aqui, abrigou a gente. O povo está socorrendo o povo, um ajudando o outro. Tem pessoas trabalhando desde 2 horas da manhã, socorrendo o povo. E agora aqui a menina trouxe, vou mostrar para outra câmera. A menina trouxe as roupinhas para Levi, porque as roupas de Levi ficou lá. Perdeu tudo, as coisas de meu filho, as coisas nossas, tudo. A gente que graças a Deus a gente sempre deu a mão para muita gente, hoje as pessoas estão dando a mão pra gente. Foi nesse período de umas 7 horas da noite, começou aquela chuvinha maneira, né? Com a chuvinha leve e foi com o Thiago estava na casa dele ali, passando na carninha, comendo a carninha, tomando a cervejinha, aí nós fomos para casa deitar, às 9 para 10 horas, eu fui lá para 11 horas, já acordei, minha esposa me chamando, porque a gente estava chegando, aí nós saímos, foi para a laje aqui pensando que a água viesse só na rua aqui, sozinha, e nós voltávamos para dentro de casa, né? Nem documento nós pegamos. Aí nesse nós ir para lá, nós saímos no outro dia, 3 horas da tarde, escoltados dentro de uma geladeira. Nós, 15 pessoas de nossa família, que eu pegava com Deus toda hora, ó Senhor, nós lutamos tanto para construir uma família, eu só pensaria que nós íamos morrer. Mas Deus botou o braço na frente e abençoou que nós saímos com vida. Durante esse período que nós ficamos aí ilhados ali em cima da laje ali do meu genro, a comida e a água era transportada para nós através de um balde de pegar leite. O nadador atravessava nadando, colocava a comida dentro do balde
e mais um fio de um lado puxava. Quando vinha para o outro lado, já ficava outro puxando, até chegar para nós, para as crianças, para os adultos, para todos nós lá. Senão nós não íamos morrer pela enchente, ia morrer de fome e de sede. Mas graças a Deus tinha uma vizinha do lado que tinha comida pronta lá e os nadadores foram lá e buscou para nós. Há mais de 50 anos atrás, né, que eu já ouvia falar, né, que já teve a enchente, e os meus pais mesmo, quando chegaram aqui, né, nós viemos para Jucuruçu, quando nós chegamos ainda tinha marca, o pai contava que tinha marca nas paredes, né, da enchente que teve há 50 anos atrás. Não está tendo mais água na cidade, não está tendo água nem para vender mais, aqui é a água da chuva, que já parou de noite, aí agora não está coando. Em meio a tanta água, o drama da população agora era a sede. As fontes estavam comprometidas. Faltava água para a população. Os olhos não conseguiam acreditar no que viam. 53 anos depois, o rio Jucuruçu joga suas águas para fora, deixando centenas de famílias desabrigadas. Casas estavam no chão, derribadas. A tristeza estava nos olhos de cada um da população. Então, essa enchente, né, veio agora, né, de surpresa, que pegou todos de surpresa. Foi muito sofrimento, né, a situação muito difícil para todos. Gente, isso aqui não é o rio não, ó. Isso aqui não é o rio não, ó. Isso aqui é a praça. O rio tá lá naquele fundo, lá, entendeu? Lá caiu algumas casas, caiu várias casas, muitos moradores perderam as casas, meu Deus. Aí lá, o rio é lá, antes daquela mata. E aí, aqui é a praça, é a baixada que tá desse. A água começava a baixar, levando com ela móveis, documentos, dinheiro. Só não levou a esperança do povo forte de Jucuruçu. Naquele primeiro momento, a tristeza, a dor e o medo de toda Jucuruçu, né? Porque a cidade se dividiu em três: Centro, Bairro Califórnia e Arizona. Essa data foi uma data muito assim, preocupante para nós, muito triste, porque nós ficamos aflitos por causa das enchentes que teve aqui. E essa água veio assim rápido, né? Começou assim 3 horas da tarde e foi mais ou menos assim umas 8 horas da noite, 7 horas mais ou menos assim, que começou o rio, né, transbordar e essa água vindo muito forte, né? Nós ficamos muito aflitos e essa rua nossa aqui tinha muita criança, eu com minha nora gestante, fiquei muito preocupada, né? Aí eu não dormia. Quando eu entrei na minha casa que eu vi assim a água entrando, eu pensava assim que não ia transbordar até o nível que foi. Só que meu esposo entrou lá dentro, quando chegou lá, falou, já estava começando a transbordar, já estava começando a ir dentro dos guarda-roupa, meus armários, tudo que eu tinha, tudo novinho, foi a rio abaixo. Eu fiquei muito triste no outro dia que eu entrei. Aí nós subimos, né, para o andar de cima, mesmo sem terminar, nós ficamos lá. E meu filho também, como tem uma casa que tem outra casa, um apartamento, aí meus vizinhos, tudo foi para casa dele. E eu fiquei com meus cachorros, só subi com as minhas cachorras para cima. E minha bolsa com documento, né? Aí eu fiquei assim preocupada. Quando no outro dia, eu subi a água transbordando, amanhecemos dormindo. Nós saímos de cima dentro de uma caixa de geladeira. Meu filho nadando, ficou empurrando para nós sair para casa de outros vizinhos para dar socorro a nós. Foi muito triste essa data. Às vezes hoje, quando chove muito, eu não durmo, porque como o rio fica perto aqui da minha casa, eu fico levantando toda hora para ver se a água está chegando perto, né? E aí eu fico muito assim, abalada, né? O psicológico da gente fica abalado. Por quê?
porque o que nós passamos hoje em dia nós não queremos passar mais, porque foi muito triste, não só para mim, meus vizinhos, mas todas essas redondezas aqui, das casas aqui, o pessoal sofreram muito, foi muito triste, muita tribulação para nós nessa data. Sem botes salva-vida, a única maneira de resgatar a população foi improvisar em cima de um colchão. Famílias inteiras ilhadas à espera de um socorro que não chegava. E a solução neste momento era improvisar. Foi quando comecei, a receber mensagens, ligações. Logo procurei ajudar com os poucos recursos que ficou do lado de cá. No Califórnia, consegui abrigar mais de 25 famílias no Espaço Show Som. Distribuímos várias cestas básicas e também alguns botijões de gás para as famílias do bairro Arizona. Foi muito difícil chegar até eles, porque eles estavam ilhados. Foi com muita dificuldade para chegar até lá. E também foi distribuídos também para as famílias que ficou em casa de parentes e amigos. Aí umas vozes falou para mim assim, sobe no telhado que você consegue, né? Aí eu forcei as duas telhas e fiquei subindo assim. Na hora que eu fui subindo, apareceu dois rapazes. Eles veio nadando lá por cima, eles veio nadando por cima da casa. Aí chegou por cima da casa e me puxou de uma vez. A enchente chegou de uma vez aqui. Esse telhado aqui ficou, a água ficou na quina da teia, assim, ó. Eu estava em cima daquela gradinha ali, ó. Eu estava em cima da gradinha. Eu fui saí, fiquei em cima da grade eu fiquei lá esperando ela baixar e ela foi subindo. Aí não teve, minha irmã gritando, vem, eu salvo vocês aí, que eu estou nas mãos de Deus, entendeu? Aí foi na hora que eu fui subindo para cima do telhado, aí dois rapazes veio lá por cima assim, e me puxou, porque quando você está morrendo afogado, você fica com as mãos para cima, né? Os dois rapazes apareceram aí, com as mãos na frente de Deus aí me puxou para cima. Fiquei 12 horas e meia em cima aí, ó. Chuva caindo, passei fome, sede, um bocado de coisa aí. Mas o importante é que eu estou aqui para contar a história, né? A chuva deixou mais de 500 famílias desabrigadas e famílias desalojadas, onde algumas ficaram em abrigos. Vários distritos foram completamente inundados. A cidade ficou sem abastecimento de água e parte dela sem energia elétrica. Todas as pontes que ligam a cidade e outros municípios caíram. Todo mundo se assombrou, porque eu nunca tinha visto aquilo, que a água começou chegando e foi chegando. Quando começou a noite, aí é que piorou. Aí que nós fiquemos, só via gente na rua e o carro piando, arriba e abaixo. Aí o povo foi saindo, só via carro de mudança saindo para aqui para lá, outros tirando na mão, botando no meio da rua. E aí foi o maior sufoco que eu nunca vi na minha vida. Que eu moro aqui desde 14 anos de idade, ainda tinha visto aquilo não. Eles falam que a enchente de 68 foi grande, mas eu não acho que ela foi grande igual essa terceira não. A calçadinha subia assim, ficou os caras, as pessoas subindo. Pensou que não, a água já estava com uns 20 centímetros dentro de casa. Aí nosso fundo ajeitou que saiu, a água já estava com 60 centímetros. Aí subiu até a base de 80 centímetros dentro de casa. A Secretaria de Assistência Social e os setores, todos foram atingidos. Perdemos 90% do que tínhamos entre móveis e documentos. Foi uma situação muito difícil. Quando nós chegamos lá na secretaria, que no caso foi aqui no Califórnia, deu para tirar algumas coisas, Já tinha perdido uns que não deu tempo tirar todos, mas conseguiu, salvar algumas. Já na secretaria
né, e nos outros setores perdemos 90%, né, de móveis e documentos. Só no CREAS que não foi atingido. Que graças a Deus, né, que não foi atingido, que foi onde que a gente teve como trabalhar, né, para fazer as documentações, os cadastros, né, das famílias e fazer tudo lá no CREAS. Deus é tão perfeito, maravilhoso, né, que os outros setores foram atingidos e ficou o CREAS para a gente trabalhar, né? Que lá os aparelhos, né, estava tudo bom, que não foi atingidos. E também, graças a Deus, também, né, que a minha equipe, né, do social, uma equipe muito boa, povo bacana, né, que naquele momento difícil, né, que foi muito difícil para todos nós. Então essa equipe já estava de recesso de fim de ano, mas mesmo assim não mediram esforços, né, para nos ajudar, né, que eu contei com eles, né, com esses voluntários que foi a equipe do social e mais algumas pessoas, né, que naquele momento, graças a Deus, foi muita gente, né, para ajudar aquelas famílias que estavam precisando de nós. A enchente forte, 68, foi igual a esta, se não foi, mais, menos não foi. Foi a mesma coisa. Porém, ali na Baixada, não tinha casas, era um campo de avião. Só tinha casas naquela rua que Nilza mora ali. E a maioria das casas caíram. Nós nadamos a noite toda ali, ajudando a dar socorro a quem estava lá. Até deu 5 horas da manhã. Nós saímos, fomos para o colégio, que hoje é o Colégio do Estado. Aí, naquele momento, 8 horas, chegou um helicóptero trazendo jabá, cobertores e remédio. A vacina, eu fui a primeira a vacinar. As estradas que ligam o município ao restante do Brasil, todas foram levadas pela chuva. Jucuruçu ficou ilhada. Ninguém podia entrar, nem sair. Foi necessária uma verdadeira operação de guerra para reabrir as estradas e trazer socorro ao povo de Jucuruçu. Uma mobilização como nunca antes se havia visto começa a acontecer em Jucuruçu. As cidades ao redor começam a se mobilizar, a população começa a se mobilizar e uma força-tarefa começa a ser montada, uma verdadeira operação de guerra começa a acontecer. Homens e mulheres destemidas a levar o socorro à tão querida cidade de Jucuruçu. Para quem não acreditava mais no amor, para quem estava desacreditado em tudo, teve uma grande surpresa. Uma mobilização gigante começa a acontecer. Estradas que a chuva havia levado começam a ressurgir, fruto de um trabalho de dedicação de homens e mulheres, que mesmo sem ganhar um único centavo sequer, se dispõem a entrar na lama, arregaçar as mangas e a trabalhar para levar o socorro a Jucuruçu. Agora, centenas de civis se unem aos bombeiros militares para reconstruir as pontes, reabrir os caminhos e chegar a Jucuruçu para levar aquilo que havia de sobra lá: água, porém dessa vez água potável. E a cada quilômetro que avançava em meio às estradas cheias de lama, pontes quebradas, a alegria no coração daqueles que levavam socorro só aumentava, pois a cada momento
Jucuruçu estava mais perto. E certamente haveria uma explosão de alegria daquele povo ao ver as suas estradas reabertas e o socorro chegando. A ajuda finalmente chegou. O alimento começava a ser desembarcado em Jucuruçu. Água potável começava a chegar de doações de populares. Uma verdadeira corrente solidária do amor começou a acontecer. E o resultado disso foi muita ajuda chegando a Jucuruçu. Muito alimento, muita roupa, muita água. Muito amor demonstrado por todo o Brasil a Jucuruçu. Os primeiros socorros foi feito num lugar, nas áreas mais complicadas, foi solicitado helicóptero, e aí os helicópteros veio e salvaram algumas pessoas, inclusive uma mulher grávida em Monte Azul. Em vários lugares os helicópteros veio e ajudaram muito o pessoal aqui na região. Continuo aqui em Jucuruçu mostrando a situação. Estou aqui com Dona Maria José. Dona Maria José, como é que foi aí essa enchente? A senhora perdeu as suas coisas, estou vendo aqui imagens de todos os móveis. Como é que foi, Dona Maria José? Eu estava sozinha, meu filho foi dar socorro aos outros, eu fiquei com os vizinhos, amigos, continuei a apanhar, as camas tá tudo aí. Só apanhei uma cama de casal e as vazias. As vazias eu apanhei tudo, mas as outras coisas, ó, Deus levou. Estamos voltando aqui hoje, terça-feira, voltando à rua onde nós estivemos aqui no domingo, quando chegamos. E ainda a situação ainda é muito difícil das pessoas aqui, mas a gente vê que há já uma ação dos moradores tentando retornarem para suas casas, e a gente vê a rua ainda tá muito a lama ainda nessa parte aqui das ruas em Jucuruçu, casas que caíram. Então essa é a situação aqui em Jucuruçu, as pessoas tentando voltar, as famílias tentando retomar os seus imóveis, mas a gente sabe ainda do risco de desabamento desses imóveis aqui em Jucuruçu. A gente vê hoje, diferente do primeiro dia, uma movimentação muito grande já das famílias tentando retomarem, pessoas que não tem como ficar em abrigo sem um plano definido, ainda algo muito cedo ainda, até para a prefeitura poder dar uma resposta às pessoas. É difícil dar essa resposta sem que as autoridades estaduais e federais possam liberar recursos para Jucuruçu, para a reconstrução de imóveis, mas mesmo que haja esse trabalho, a liberação de recursos e a execução de obra demora muito tempo. Então muitas pessoas estão tendo que voltar para suas casas, mesmo correndo o risco desses imóveis desabar. E essas são as cestas que já chegaram do governo federal. O Exército Brasileiro acabou de fazer essa entrega de cestas de alimento do programa da Ação da Cidadania, Natal Sem Fome, chegando essa doação do governo federal. Até o momento, em Jucuruçu, não chegou nenhuma doação do governo do estado para atender a população. Está chegando aqui as doações de voluntários e o Exército Brasileiro acaba de trazer doações vindas do governo federal para atender a população em Jucuruçu. E a gente sabe que é muitas pessoas, muitas famílias que estão dependentes disso, e não é uma situação só de momento, é uma situação que vai perdurar ainda por muito tempo, mas já começa a chegar aqui doações do governo federal para Jucuruçu, essas cestas básicas chegando para fazer um Natal diferente para as famílias em Jucuruçu. Eu que já tinha entregue o cargo, né, de secretária de social, eu não poderia me omitir naquele momento, né, da tragédia. Jucuruçu enfrentou a enchente
com resiliência notável. Das águas turbulentas emergiu um povo determinado a reconstruir. Nas cicatrizes, a história ecoa, marcando a força indomável da comunidade. Jucuruçu resiliente transforma a adversidade em renovada esperança. Tem nos vales e montes a certeza do seu progresso. Aos filhos da certeza e mais que isso, a confiança. Ó Jucuruçu, ó Jucuruçu, assim és tu, de terreno fértil, de campo aberto e céu azul.